E hoje estamos aqui para falar com vocês sobre homens são de Marte, mulheres são de... Elas sempre perguntam por quê? Nós vamos procurar responder, se é que dá para responder. A base para essa nossa palestra é este audiolivro. Homens são de Marte, mulheres são de morte. Por que audiolivro também? Estávamos preparando um livro. Mas aí, numa entrevista na Jovem Pan, uma pessoa que lá estava participando de entrevista, acompanhou a minha entrevista e disse, você tem que botar isso num CD. Eu falei, mas a ideia é fazer um livro. E ela disse, não, livro não, porque livro a gente tem que parar, sentar, e audiolivro a gente ouve no carro, ouve enquanto está fazendo outras coisas, e etc. Como eu aprendi a obedecer mulher, e era uma mulher que estava ensinando, eu resolvi fazer então um audiolivro. Aí o meu filho reclamou, porque ele vinha falando sobre o audiolivro há muito tempo e eu não dava atenção. Isso prova aquilo que eu tenho dito sempre, que lá na minha casa eu mando muito mais do que a minha mulher. Eu sei que os cavalheiros aqui estão com inveja. Porque na minha casa eu mando 10 vezes, ninguém faz nada. Ela manda uma vez só e as coisas acontecem. Vocês terão a oportunidade de adquirir o audiolivro, se quiserem, e eu estarei ali à disposição para autografar. Estou na linha de corte aqui. Homem e mulher, essa dupla vocês conhecem, dueto ou duelo. Quando o Criador fez a mulher como companhia para o homem, ele criou o primeiro par. Dom Galdino Coquero, presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, está aqui conosco. Peço um aplauso para ele. Temos feito, ao longo dos anos, um trabalho cultural entre Brasil e Portugal, conduzido pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. E sempre terminamos esse trabalho lá em Portugal, no auditório da Universidade de Coimbra, com uma palestra falando das relações Brasil-Portugal, das relações culturais, das nossas buscas no sentido de termos a língua mais próxima, embora seja a mesma língua portuguesa, e esse trabalho todo é dirigido por Dom Galdino. Dueto ou duelo? Se for dueto, vocês estão vendo lá que o que temos que fazer é afinar as vozes. Agora, se for duelo, o que tem que fazer é afiar a língua. Porque no duelo entre homem e mulher, são sempre as palavras que são usadas como arma mais contundente e mais forte. Eu pensei em fazer uma palestra, mas achei que seria melhor não uma palestra e sim uma história. Vocês preferem palestra ou história? Está fraco esse auditório, hein? Palestra ou história? Sabia. E sabe por quê? Porque não importa a idade que nós tenhamos, dentro de nós mora uma criança. E essa criança adora ouvir histórias. Cada vez que se fala em história, a nossa criança interior está atenta, desperta. Quando fala em palestra, já não é a mesma coisa. Então, ao invés de palestra, será uma história. Mas é uma história tão antiga, mas tão antiga, que não começa com aquela frase que vocês ouviram tantas vezes. Era uma vez. Esta não começa assim. Ela é mais antiga. Ela começa assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia sombra sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas.
E disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra no latim, a expressão no latim é fiat lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. E aí vem, descrito dia a dia, os passos da criação, de tudo isso que existe, na forma romântica, poética, bonita, como a descreve o livro de Gênesis, em hebraico Bereshit, que significa no princípio. E diz que no primeiro dia, Deus criou a luz e descansou. No segundo dia, ele criou o céu, a separação entre a porção de baixo e a parte superior, e descansou. No terceiro dia, ele criou as águas e descansou, os mares, os rios, os oceanos. No quarto dia, ele criou a terra, na terra, melhor, os vegetais, e descansou. No quinto dia, ele criou os peixes, os anfíbios, as aves, descansou. No sexto dia, ele criou os animais terrestres, depois criou o homem, coroa da criação, como sua imagem e semelhança, depois criou a mulher, e a partir daí ninguém mais descansou. Ninguém mais descansou, nem ele, nem ninguém mais. Porque a mulher é um elemento de perturbação. Onde está uma mulher, está a modificação. Onde está a mulher, as coisas tomam outro rumo, mudam. Os franceses, com a sua forma poética de falar, criaram a expressão cherchez la femme. Procurem a mulher. Houve alguma alteração, alguma modificação, procurem a mulher, porque há uma mulher envolvida. Nenhum homem, por exemplo, é o mesmo depois que passa por uma mulher. Ele muda. Já devem conhecer, já devem ter visto casos de homens assim, relaxados, andando de qualquer jeito, com a barba por fazer, sem trocar a roupa. De repente ele se apruma, entra nos trinques, anda aí todo preparado, bonito, perfumado, cherchez la femme. Há uma mulher envolvida nisso. E às vezes é o contrário. Ele é certinho, gosta das coisas todas dentro de um rigor. De repente ele descamba, vira um vida torta, anda por aí caindo de bêbado. Cherchez la femme. Há uma mulher envolvida. Se duvidarem, dê uma olhadinha no panorama contemporâneo, vocês vão ver isso. Vão ver que não foi apenas lá atrás, com Adão e Eva, começou lá, né? Foi só lá atrás com Adão e Eva, não. Depois veio Cleópatra e Marco Antônio, Davi e Betsabá, mais recentemente Renan Calheiros e Mônica, Lula e Dona Rose, e por aí afora. Até o Bill Clinton teve a sua Mônica. A mulher está sempre em tudo aquilo que acontece na vida de um homem e, portanto, na vida do ser humano. Por que que há essa diferença entre homem e mulher? E por que muitas vezes o homem não entende a mulher e a mulher não entende o homem? A situação é curiosa, porque há um funcionamento, uma utilização do cérebro. Aqui que eu tenho que ficar? Não posso me mexer, então? Imobilizado? É, assim, congelado? Nem para lá, nem para cá. Estou de castigo aqui. O cérebro é a razão pela qual as diferenças se estabelecem entre homem e mulher. E este cérebro
coordena nossa fala, nossas palavras, nossos gestos, nossas ações. Até aí todo mundo já sabe. Acontece, entretanto, que a utilização do cérebro, a maneira como nós utilizamos esta bênção que Deus nos deu, que estabelece as predominâncias das atitudes masculinas e das atitudes femininas. É tão interessante que até mesmo as palavras mudam. E aí vocês vão dizer, mas a língua não é a mesma? A língua é a mesma. Mas o dialeto é diferente. O homem fala em um dialeto direto, objetivo, literal, ao pé da letra, portanto, chamado hominês. A mulher fala num dialeto assim mais solto, mais poético, mais figurado, chamado mulherês. Às vezes ela fala em mulherês, ele quer entender em hominês e não dá certo. Às vezes ele fala em hominês e ela não entende porque o idioma dela é mulherês. E vocês percebem isso? Deixe-me fazer mais um destaque aqui. A primeira pessoa a comprar hoje um livro aqui foi um colega que já conhece o nosso trabalho e está nos honrando com a sua presença, que é o meu amigo que está aqui à frente, para quem eu peço uma salva de palmas. Dr. Rodrigo Dias. Sigam o exemplo dele, adquira um livro. Eu dizia, então, que você percebe isto no dia a dia. Por exemplo, um lugar ótimo para você perceber essas diferenças, que é um verdadeiro laboratório, é uma festa. Porque ali as pessoas têm um comportamento, às vezes, muito rígido em relação ao protocolo e, às vezes, muito liberal em relação à natureza da festa. Mas, às vezes, estão assim, na festa, frente a frente, e aí ela diz, olhe quem chegou. O que o homem faz? O que ele faz? Olha. E aí o que ela faz? Dá-lhe um cutucão dizendo, não é para olhar assim. Pronto, já confundiu a cabeça dele. Porque para nós homens, em hominês, olhe é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para. Não é assim? Não é tão simples. Para a mulher é isso? Não é imperativo, não é afirmativo. Não é nem verbo. Nem verbo é. É apenas uma interjeição. Lembram-se de interjeição? Puxa, olha, imagine. É igual a isso. E da mesma maneira como quando ela fala, imagine, você não precisa imaginar nada. Quando ela fala, puxa, você não precisa puxar nada. Quando ela fala, olha, você não tem que olhar nada. Fique parado, estático. Apenas amplifique aqui a capacidade auditiva. Porque esse olhe quer dizer que ela vai falar alguma coisa sobre alguém que acabou de entrar. E se você olhar, vai atrapalhar. Então os senhores já estão sabendo. Quando ela falar, olha quem chegou, não olhem. Algumas, já mais precavidas, fazem assim, não olhe agora. Vocês estão rindo porque é que vocês fazem. Porque se não falar não olhe agora, ele vai olhar agora. Começa por aí a diferença na utilização das palavras. Para o homem, palavras mais secas. Para a mulher, palavras mais floreadas, que nem sempre querem dizer aquilo que realmente as palavras dizem. O que acontece quando ele briga com ela? Ela diz assim, nunca mais quero ver a sua cara. Para mim, você morreu. Pronto. Ele leva isso, doutor Rodrigo, ao pé da letra.
Porque quando fala, eu nunca mais quero ver sua cara, eu nunca mais quero ver sua cara. Para mim você morreu, acabou. Ele fica então pensando que tudo aquilo que ele imaginou, os projetos, os planos, e alguns falam planos para o futuro, né, doutor? Como se fosse possível fazer plano para o passado. Os planos, os projetos, tudo por água abaixo. Aí, alguns dias depois, ela liga e diz: olha, vai haver uma palestra lá na OAB, me parece muito interessante. Vamos lá, a gente assiste a palestra, depois vamos comer uma pizza. Pronto, aí ele já não entendeu mais nada. Por aí segue-se uma quantidade enorme de diferenças. Eu estava ministrando um curso de oratória para um grupo de engenheiros de uma empresa chamada MWM Motores, que ia comemorar os seus 60 anos de existência, então informou aos funcionários que a empresa ia oferecer um jantar para todos eles. Esse engenheiro chegou em casa e disse para a mulher: a empresa vai oferecer um jantar para todos nós. Adivinha o que foi que ela disse? Não tenho roupa. Como não tem roupa? Olha aqui, olha o nosso guarda-roupa. A minha parte é uma porta só. As suas são 4 portas. Como é que você não tem roupa? O que acontece é que ela falou em mulherês. Ele entendeu em hominês. Hominês é ao pé da letra. Não tem roupa, não tem roupa. Mas o que ela quis dizer, ou seja, na sua linguagem floreada, na sua linguagem muito mais de emoção do que de razão, é que ela não se sentia confortável para ir a uma festa em que estariam os chefes e os colegas dele com a roupa que ela possuía. Só que ela não falou isso. Vou adiante. Se o meu filho Ricardo e eu estamos indo numa viagem, na rodovia eu digo: pare, por favor, naquele posto, porque há um lanche muito bom naquela lanchonete. Ele para, tomamos o nosso lanche e seguimos. Fácil, simples. Se for uma mulher, ela vai dizer assim: naquela lanchonete tem um lanche tão gostoso, e o cara vai passar direto e ela vai ficar brava. Vai ficar brava porque ele não parou. Aí eu pergunto: ela pediu para ele parar? Pediu? Então, minhas senhoras e senhoritas aqui presentes, quando quiserem nos dizer alguma coisa, digam com todas as letras, porque essa insinuação nós não entendemos. Nós ficamos ali naquilo que é dito ao pé da letra. Qualquer interpretação nos atrapalha. Essa festa é sempre um motivo para observarmos. A festa vai se desenvolvendo, aí chega aquele instante sagrado do xixi. O que é que o homem faz? Se levanta, vai até o banheiro, sozinho. Nenhum vai dizer para o outro: quer ir comigo ao banheiro? Não, sozinho. Depois que ele volta, é que o outro vai sair para ir ao banheiro. A mulher é igualzinha, não é? Ela levanta a bolsinha assim, não precisa falar nada. Dá 2 passos e o que acontece? O enxame. Vão todas juntas ao banheiro. E o que nos impressiona mais é que elas não vão fazer xixi nada. O que elas vão fazer? Será que é isso? Hã? Não, fofoca não, não sejam maldosos.
Isto, ela vai retocar a maquiagem. E já que está retocando a maquiagem, aproveita para tocar na vida de algumas pessoas que se encontram lá no salão. Você viu, minha filha? Ele está com a mesma roupa que veio no ano passado. Ainda pôs lá uns enfeitezinhos besta, pensa que me engana, eu conheço. A outra é mais mordaz um pouquinho e disse, você viu com quem ela está? Parece filho dela. A mais cruel diz, você viu a cara dela? Viu? Toda repuxada? Plástica, minha filha, plástica, plástica. Olha que quando ela fecha os olhos, ela tem que abrir a boca, porque não há pele para tudo. Aí é que eu descobri por que vão todas juntas ao banheiro. Aquela que ficar lá no salão é ela. Então, para se garantir, vão todas juntas ao banheiro. É claro que muito do que a gente fala é uma brincadeira, mas se nós observarmos, essa brincadeira corresponde à realidade. Uma coisa, Dom Galdino, que sempre me impressionou foi o fato de uma mulher responder uma pergunta com outra pergunta. Experimente fazer uma pergunta para ela, ela responde com outra pergunta. Aí eu fui perguntar para quem pudesse me responder. Fui perguntar para minha mulher. Por que uma mulher responde uma pergunta com outra pergunta? Ela respondeu. Por que você está me perguntando isso? Ou seja, é sempre assim. São tendências. Num treinamento que demos, em que falávamos desse assunto, uma senhora, no intervalo, veio me dizer, se eu tivesse assistido ao seu curso antes, eu teria brigado menos com meu marido. Eu disse, mas por quê? Porque eu pensava que ele fazia algumas coisas para me irritar, e o senhor está mostrando que não, que é da tendência masculina. Porque vocês sabem que nós fazemos algumas coisas também que elas detestam, não sabe? Você está dirigindo o carro. Mais perdido do que cego em tiroteio. Insiste em ir. E ela fala, bem, não é melhor perguntar ali no posto? Não, eu sei. E esse eu sei faz com que o tempo de viagem demore muito mais. Uma delas me mandou até um e-mail dizendo que no momento máximo da procriação, o homem expele 450 milhões de espermatozoides, porque são homens e se recusam a perguntar o caminho. Homem não quer perguntar, ele acha que ele sabe. Ele acha que ele conhece, ao passo que ela gostaria que ele perguntasse. Mas há outras coisas também. Por exemplo, o homem trabalha por monoprocessamento. Se ele está fazendo uma coisa, é aquilo que ele está fazendo. Não interrompa, não pergunte, que é aquilo. Ele faz uma coisa de cada vez. Se ele estiver, por exemplo, dirigindo o carro, o que ele faz? Tira o som do rádio. Porque não dá para ele procurar alguma coisa e ouvir o rádio ao mesmo tempo. Você está falando que você já viu ele fazer isso, né? Procurando o endereço, aí tira o som. Se ele estiver em casa assistindo à televisão, ele está assistindo à televisão. O telefone pode arrebentar de tocar, ele está assistindo televisão. É preciso que ela lá de trás grite, atenda esse bendito telefone, pelo amor de Deus. E aí o que ele faz? Tira o som da TV e atende ao telefone. Se for ela, está assistindo a televisão, sua novela favorita, está vendo
toda aquela crueldade preparada pela vilã e pelo vilão contra a mocinha e o mocinho, que cá entre nós são dois debilóides, que está todo mundo percebendo tudo, menos eles. E ela está assistindo, acompanhando todo aquele sofrimento, toca o telefone, é sua melhor amiga, ela estende a mão, continua vendo televisão e ouvindo tudo aquilo que a sua amiga está falando a respeito de outras amigas, concordando às vezes, discordando de vez em quando, e ainda olhando o que se passa lá na outra sala. O que é isto? É multiprocessamento. O homem trabalha por monoprocessamento e às vezes isso irrita a mulher. E é por isso que o audiolivro se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. É porque em alguns momentos elas representam a morte para algumas situações nossas. Tipicamente, aquela de sábado à tarde, refestelado no sofá, com aquela bermuda que você só usa em casa, mas é aquela de que você gosta. Aquela camiseta que não tem o que fazer com ela, a mulher está doida para usar como pano de chão, mas se fizer isso vai dar briga, então ela tolera. Uma latinha de cerveja nessa mão. E na outra mão o controle remoto. Disparando. Há 365 canais, nenhum serve por mais de 3 segundos. É outra coisa que a irrita. Por que ele não para ver alguma coisa? Então você está tranquilo, quase no nirvana, até que ela chega. E não vem sozinha, vem com a Jaque. Conhece, não? Já que você não está fazendo nada aí, pronto, é a morte. Já que você está à toa, não é que o homem está à toa. Ele está em repouso, em recuperação de energias, em refazimento de forças. Acontece que a mulher não para. Ela está o tempo todo fazendo alguma coisa. Vai, vem, sobe, desce, mexe aqui. E pensa que o homem é da mesma natureza. Não é. Não é. O homem precisa desses passos para refazimento da energia, para reestruturação física e mental. Às vezes você está assistindo ao final do campeonato em que o seu time está classificado e jogando. Você está só ali. O resto do mundo não interessa, você está ali. Até que ela chega. E ela quer falar com você nesta hora. Não pode esperar o final do jogo. Por isso, homens são de Marte, mulheres são de morte. Mas também há uma outra coisa. Não há nada mais parecido que o caos do que o apartamento de um homem descasado ou solteiro. Tudo bagunçado, tudo para todo lado. Até que ela chega e num toque de mágica é a morte da bagunça, da desordem, da confusão. E o império da ordem, da beleza, porque ela sabe fazer isso. Mas eu dizia que a diferença está na forma como nós usamos o nosso cérebro. Vocês o estão vendo ali, sabem que ele tem 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da lógica, da razão, da coerência, e o hemisfério direito, que é o hemisfério da emoção, da sensibilidade, da intuição. Já perceberam que o homem usa mais o hemisfério esquerdo, enquanto que a mulher usa o esquerdo, mas também o direito. Ou seja, ela sabe ponderar razão e emoção. Algumas características desses 2 hemisférios. Aquele é lógico, este é intuitivo, analítico, sintético. Aquele é detalhista, este é amplo. Mecânico, este é criativo.
Cuida da substância, enquanto este outro lado cuida da essência. É cético, quer comprovação de tudo, este é receptivo. É repetitivo, este é inovador. Repetitivo. O homem começa a falar, a mulher já sabe o que é que ele vai dizer, porque é sempre a mesma coisa. Ela não, ela conta a mesma coisa de várias formas diferentes, e ele nem percebe. Porque ele só diz aham, 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 ouvindo com aquela atenção que agrada tanto as mulheres. Ele é tão atento. Se ela perguntar em seguida o que foi que eu disse, a casa veio abaixo. Os neurônios. Há diferenças entre homens e mulheres, desde a parte física, a estrutura física, comunicacional, como já vimos, comportamental e neuronal. Para início de conversa, o homem tem mais neurônios do que a mulher. Senhoras ouviram? Os homens têm mais neurônios do que as mulheres. Alguma coisa ao redor de 4 bilhões de neurônios a mais. Se duvidarem, contem e vão ver que está certo isso. Eu sei que às vezes fica assim uma certa dúvida, né, doutor? Será? Pois bem, para que não pareça haver aí um favorecimento, quem desenvolveu um estudo que demonstrou isto foi uma mulher chamada Bert Papenberg, de Copenhague, que demonstrou que o homem tem 4 bilhões, cerca de 4 bilhões a mais do que as mulheres. Então as senhoras nos olhem com mais respeito, por favor, são 4 bilhões. Pois é. Aqui está uma figuração do funcionamento do cérebro. Do lado de cá, o cérebro masculino, todo organizadinho, estruturado, burocratizado. E do lado de cá, a coisa mais leve, mais solta, com flores, com o pessoal mais relaxado, mais à vontade, que é a maneira como a mulher procura desenvolver a sua vida. Ou seja, o homem é muito racional, muito frio, muito seco, enquanto que a mulher coloca a emoção naquilo que ela faz. Eu dizia que essa mulher, Bert Papenberg, demonstrou que o homem tem cerca de 4 bilhões a mais do que a mulher. Ficou bonito, não ficou? Você não acha? Hein, doutor? Ficou, né? Aí veio um chato. Sempre há alguém que devia ficar de boca fechada e abre a boca. Um tal de Roger Gorski. Guardem o nome, Roger Gorski. E ele disse, com todas as letras, que embora o homem tenha mais neurônios do que a mulher, ela, entretanto, foi o que ele disse. Eu não repito, eu falo uma vez só, até porque o tempo é curto. Mas aí eu pergunto, precisa falar? Quando a mulher quer entender alguma coisa, não precisa palavra nenhuma. Só olhando pelo jeitão como o cidadão chega, a maneira como ele entra, como ele olha, como ele posiciona o corpo, ela já sabe. Onde esteve, o que esteve fazendo. Às vezes ela faz de conta que não sabe para evitar a briga, mas ela sabe. Agora, quando ela não quer entender, não adiantam todas as palavras do mundo. Neste caso aqui, eu não preciso falar. Mas elas querem que eu fale, não querem? É. Não é porque não entenderam, não. É por mero sadismo. Querem me ouvir falar com todas as letras. Então vamos lá. Ele disse que, embora o homem tenha mais neurônios do que a mulher, ela, entretanto, os usa melhor do que ele. E a razão é muito simples. É que o homem se cinge apenas ao hemisfério esquerdo do cérebro,
procurando sempre uma resposta lógica. Enquanto que a mulher usa o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ou seja, ela mescla razão e emoção e o faz pela utilização mais intensa desta parte central do cérebro, que se chama corpo caloso, que estabelece a conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ela usa cerca de 32% mais as conexões do que o homem. Ela utiliza mais o corpo caloso do que o homem. E aí, o que acontece é que ela vai à frente na percepção de alguns fatos que o homem, pela razão, demorará mais a atingir, se é que vai atingir. Querem um exemplo? Às vezes o cidadão está procurando a resposta para um problema. Ele tem na mão toda a materialidade da coisa. Está lá uma documentação vasta e ele está procurando a resposta. Aí ele tem uma intuição, ou seja, aqui o hemisfério esquerdo está funcionando na busca, na pesquisa de documentos. Aqui o hemisfério direito dá um lampejo, que é aquilo que se chama intuição. A intuição é quando o nosso espírito dá um pulinho à frente e volta. E aí o que é que o homem faz? Ele compara a intuição, que é imaterial, que é incorpórea, que é etérea, que é intangível, com a documentação, que está ali nas suas mãos, principalmente nós advogados. Documentação. Ele fica com a documentação. Mais tarde ele vai perceber que se ele tivesse seguido a intuição, ele teria chegado lá, teria encontrado a solução. Por isso, Antoine de Saint-Exupéry diz que a razão pura é a perdição do homem. Eu venho ministrando treinamento em empresas. E no mundo corporativo, o que se procura fazer hoje é convencer os executivos a não abrirem mão, a não descartarem pura e simplesmente uma intuição. Não precisam mergulhar de cabeça na intuição, mas não devem descartá-la, devem valorizá-la. A mulher, quando tem uma intuição, ela segue. Ou seja, mescla a razão com a emoção e aí encontra a solução. Agora, uma coisa interessante. Aqui nós temos uma visão dos lobos cerebrais. Lá atrás, estudava-se o cérebro de pessoas mortas, principalmente soldados, vítimas das guerras. Consequentemente, o que os pesquisadores tinham como material de estudo era uma massa inerte, sem vida. E ainda assim, cérebros masculinos, de soldados. Com o desenvolvimento das ciências, particularmente das neurociências, com o desenvolvimento de equipamentos de estudo muito mais avançados, como a ressonância magnética, por exemplo, a tomografia computadorizada, tornou-se possível ver o cérebro de uma pessoa viva. E notar, então, que este cérebro tem áreas diferentes, de ações diferentes. O pesquisador Marcus Haeckel demonstrou que nós temos, para cada atividade, um determinado ponto, uma determinada região do nosso cérebro. A região da fala, por exemplo, é a chamada região de Broca. Então, o que nós temos que ver? Os lobos determinam algumas alterações. E vamos para um caso prático. Já perceberam que quando um homem sofre uma afecção muito forte na região cerebral, ou uma pancada externa,
ou alguma coisa interna, um derrame cerebral, um aneurisma, ele perde a capacidade de falar? Já notaram isso? Já encontraram pessoas que sofreram essa afecção e depois não conseguem articular as palavras? É comum. Viram alguma mulher assim? Viram? Alguém viu? Pois é, ela continua falando. E aí, uma pesquisadora da Universidade de Ontário, no Canadá, demonstrou que a mulher só sofre afecção na fala quando esta lesão, quando esta comoção, quando esta pancada é no lobo frontal. Se for em qualquer outro lugar, ela continua falando. Os senhores ouviram? Não estou insinuando nada, nem induzindo, mas o senhor já sabe. Lobo frontal. Senão ela continuará falando. E isto é científico. Vou mostrar uma outra coisa científica. Tá procurando a localização? É? Mas aqui tem muitas testemunhas, hein? Uma outra observação que você já deve ter visto. Para o homem, as cores são sempre cores singelas, cores simples. Você fala para um homem azul, basta, azul. Verde é suficiente. Experimente falar azul para uma mulher. O que ela vai fazer? Azul o quê? Azul marinho, azul turquesa, azul sulfurino, azul royal, azul água. E vai embora. Por que isto? Nós temos nos nossos olhos, entre a parte da frente e o fundo dos olhos, alguma coisa ao redor de 120 milhões de células em forma de bastão. Essas células são responsáveis pela visão em branco e preto. E temos mais ou menos 7 milhões de células em forma de cone, que são responsáveis pela visão colorida. Até aí tudo bem. Acontece que essas benditas células cônicas estão diretamente ligadas ao cromossomo X. Acabou. O homem é XY, a mulher é XX. De partida, pela própria natureza, ela já tem o dobro da capacidade de percepção de distinção de cores. Só uma mulher, para saber a diferença entre Havana, bege, castor, areia, avelã. Ela pede para o homem buscar uma cor, ele traz. Não! Eu pedi castor, isso aqui é Havana. Para ele é tudo um amarelado, tá bom. Já perceberam que só homem é daltônico? O daltonismo é uma dificuldade na seleção de cores. Só homem, mulher não. Então, até nisto há uma diferença a ser considerada. Agora, a diferença mesmo é quando um homem encontra um homem, olho no olho. Oi, oi. E ela? Olho no olho, no cabelo, nos olhos, ali no pescoço, na orelha, nos seios, na calça jeans, no que ela tem na mão, a chave do carro, ali, aquela sandália, se é moderna, se não é, se é demodê. E ela tem capacidade de ver tudo isso. Registrar tudo isso. Ele e ela estão passando por uma rua, aí ele diz: você viu essa moça que passou? E ela diz: qual? Essa loira oxigenada, que estava com um colar de pérola falsa, com um brinco diferente do outro, com a mancha do lado esquerdo da blusa, com o cinto com a fivela quebrada e com a meia totalmente desfiada? Não, não vi. Imagine se tivesse visto.
A grande verdade é que esta capacidade de percepção das coisas significa que ela está olhando com os olhos da mente, com os olhos da emoção, com os olhos da razão, com os olhos do sentimento. Faça uma experiência. Pergunte a um casal que foi numa festa, como foi a festa? Peça para escrever. O homem vai escrever meia lauda. A mulher escreve 10 laudas, com todos os detalhes. Geralmente, quando voltam da festa, ela vai contando para ele tudo aquilo que ela viu. Ele fala, é mesmo, aham. Ele não viu nada. Não percebeu nada. Querem alguma coisa mais grave? Ela fala para ele, pega aí na geladeira um pacotinho de manteiga. Ele abre a geladeira. Não está. Está aí, sim, senhor. Não está. Aí ela vem, está aqui, olha, está aqui. O que é isso? Como acontece isso? Não é. A coisa é mais complexa um pouco. Para responder a isso, nós temos que recorrer a uma outra ciência, chamada antropologia, que estuda o ser humano desde as suas origens. E a antropologia nos leva a um momento na história em que havia uma diferença bem definida entre as funções do homem e da mulher. O homem era o provedor. Competia-lhe prover alimento e segurança. Ele desenvolveu, então, um tipo de visão que alcança longe, vê lá na frente. Mas é uma visão como que em canal. Ele vê uma coisa de cada vez. Vê lá na frente, mas uma coisa de cada vez. Ele precisa ir virando a cabeça para ver as coisas. Ele está sempre procurando ver o perigo que pode ameaçar a sua família ou a caça para alimentar a sua família. A mulher ficava na caverna, cuidando de tudo. Enquanto ele era o provedor, ela era a zeladora, a protetora. E teve que desenvolver um outro tipo de visão, a chamada visão periférica. Ela vê até 90 graus de cada lado sem mover a pupila. Ela está olhando para lá, mas está vendo aqui e ali. Por isso ela pode dizer para ele, olha quem chegou. Ela não precisa virar a cabeça, mas ele precisa. Porque ele só sabe olhar assim. O tempo passou. E esse tipo que surgiu na formação do ser humano, na formação do nosso cérebro, lá atrás, no tempo das cavernas, impregnou-se como uma herança genética. Alguma coisa cromossômica, está no nosso cromossomo. Isto se chama atavismo. Se impregnou e passa a determinar hoje atitudes que nós não sabemos por quê. Por que que um homem em um restaurante, em um lugar público, ele procura ficar de costas para a parede e olhando para a frente? Mulher que vai com um homem a um restaurante e ocupa um lugar que seria o lugar dele, vê que ele fica incomodado. Ele está ali procurando ver o perigo ou a caça. Quando ele está de costas, complicou. Quando ele vai dormir em um hotel, ele fica do lado da cama voltado para a porta. É a sua herança genética, é o atavismo que está se manifestando, ele não sabe por quê. O ser humano é muito curioso, porque coisas que nós fazemos em pleno século XXI tiveram a sua formação quando nós estávamos descendo das árvores para andar em duas patas. E hoje o que acontece? Se o homem estiver em um ambiente aberto, que lembra aquela época pré-histórica, um ambiente assim amplo, aberto, ele olha muito para um lado, para outro. Por exemplo, numa praia. Já notaram que quando o homem está numa praia, ele olha para um lado, para outro,
A mulher não entende, começa a beliscar, a brigar com ele, a cutucar. Minhas senhoras, isso se chama atavismo. Os senhores anotem aí, atavismo. Herança genética, comportamento cromossômico, independe da vontade do homem. Ele está atendendo a um sentimento formado lá na origem do ser humano. Ele está apenas procurando ver o perigo ou a caça, nada mais do que isso. Então, por gentileza, entendam e passem a não brigar com ele. Esse cidadão que estão vendo aí chama-se Mark Gungor. É um palestrante americano que tem uma teoria muito interessante sobre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Ele diz que o cérebro masculino, ali está, é como que formado por uma série de caixas. Para cada assunto ele tem uma caixa. Uma caixa para o seguro, uma caixa para o carro, uma caixa para os filhos, uma caixa para a escola, uma caixa para o trabalho, uma caixa para a sogra, lá no cantinho. Quando ele vai tratar de um assunto, ele pega aquela caixa, abre e trata só do que está naquela caixa. Ele está falando de seguro, ela diz, mas as crianças... Não, eu estou falando de seguro. Não mistura as estações. É uma coisa de cada vez. Termina o assunto, ele fecha aquela caixa, põe de volta na caixa grande, com cuidado para uma não tocar na outra. Um assunto de cada vez. Experimente falar de 5 assuntos com ele. A mulher, a teoria dele é diferente. A mulher é como uma grande bola de fios. Para lá e para cá, para todo lado. Tem um fio para você, um fio para a escola, um fio para as crianças, um fio para a sogra, um fio para o trabalho, um fio para a manicure. E ela toma conta de tudo e sabe tudo. E aí ele pergunta como é que isto acontece. É porque a mulher, em tudo que faz, ela coloca um elemento chamado emoção. E quando nós juntamos qualquer ação nossa com a emoção, esta ação se torna inesquecível. Tudo aquilo que moveu, que modificou, que alterou, que tocou o nosso sentimento, é inesquecível. E o homem não tem emoção? Tem, mas ele não liga. Vai levando no vai da valsa. Por isso, a mulher tem esta capacidade de tratar de vários assuntos ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Vários assuntos ao mesmo tempo. Ele diz que a caixa preferida do homem, aquela de que ele mais gosta, é a caixa do nada. Não tem nada. Por isso ele é capaz de algumas atitudes, como, por exemplo, pescar. Fica lá horas e horas em estado catatônico, catalepsia. Você acha que uma mulher conseguiria isso? Ficar parada e calada? Às vezes ela quer entrar nessa caixa do nada. Posso entrar? Não. Por quê? Porque é a caixa do nada. Se você entrar, você já vai querer colocar alguma coisa. Uma florzinha, um vasinho, um quadrinho, um arranjozinho. Não quero nada. Vamos para aquela nossa festa. Quando chega a hora de ir embora. Está quase chegando a nossa hora também. Chega a hora de ir embora. Ele está dirigindo. Depois de uns 5 minutos, ele percebe que ela está estranhamente calada. Mulher calada por mais de 3 minutos é problema. Aí ele perguntou, o que foi que houve? Nada. Houve alguma coisa. Esse nada quer dizer que houve alguma coisa.
Mas foi comigo? Não, senhor, não foi com o senhor. Foi com ele. Ele perguntou, e foi lá na festa? Não, absolutamente não foi na festa. Estão percebendo que ela fala uma coisa querendo dizer outra. Aí ele diz, mas fala, o que foi que houve? O que aconteceu? E ela diz, eu não quero falar sobre o assunto. Significa que quer falar sobre o assunto. Quer sim. Se ele ficar calado, ela dá um jeitinho de voltar. Aí ele insiste, diga, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Fala, meu bem. Aí, doutor Edemur, ela diz uma frase que eu tenho certeza nenhuma das mulheres aqui presentes jamais disse. Vocês vão confirmar, vocês jamais disseram isso. Ela fala, já que o senhor está se fazendo de besta, tá vendo? Não disse que nunca tinha falado. Nós também nunca escutamos isso, né? Já que o senhor está se fazendo de besta, eu vou falar. Cruza os bracinhos à frente do peito, lança aquele olhar mortal 327 e diz, aquela perua lá na festa se jogando para cima do senhor e o senhor gostando. E aí ele diz, qual? E aqui é necessário fazer uma explicação. Homem é muito ingênuo. É muito puro. Não concorda? Concorda? Muito puro, muito ingênuo. Ele não percebe essas nuances. E aí ela ainda diz, todas as pessoas na festa perceberam, menos o senhor. Ela quis dizer, todas as mulheres da festa perceberam. E perceberam ou não? Claro. Pela maneira de olhar, pela forma como projeta o corpo, pela modulação da voz, uma mulher sabe quando outra está interessada em um homem, principalmente no seu. Tem que defender o patrimônio. É isto? Pois é. Esta percepção está clara numa música cantada pela Gal Costa, que diz, sinto quando alguém lhe interessa. Sinto. Não precisa nem ver, nem ouvir. Sente. Percebe. Esta percepção decorre do quê? Da utilização do hemisfério direito, que é o hemisfério das coisas quintessenciadas, das coisas mais elevadas, das coisas mais sublimes. Aí vocês vão perguntar, mas o homem não tem esta capacidade, essa possibilidade? Tem, mas não usa, porque é uma anta. Ele tem intuição, ele tem uma percepção, mas ele não dá atenção porque não está documentado. Imagine. Os homens que no passado valeram-se da sensibilidade, isto é, não ficaram atidos, presos à materialidade das coisas, avançaram no tempo e no espaço. O homem que traçou o esboço do helicóptero pela primeira vez, de um tanque de guerra, de um paraquedas, de um submarino, viveu, sabem quanto? No século XVI, nos anos 1500. Eu estou falando de Leonardo da Vinci. Vocês acham que aqueles desenhos que ele fez olhando as coisas à sua volta? A materialidade que ele via no século XVI, em 1500? Claro que não. Era a sua imaginação, a sua criatividade, a sua percepção extrasensorial que fez com que ele antevisse aquilo que hoje
é realidade para todos nós. Há 200 anos, um homem escrevia alguma coisa que, na nossa época, aconteceu. Em 20 de julho de 1969, o homem chegou à Lua. E é um livro chamado Viagem à Lua, ou Da Terra à Lua, que descreve, em linhas gerais, o processo. Uma propulsão para fazer com que a nave vencesse a força de gravidade da Terra, depois deslizar suavemente no espaço, e depois a atração da Lua, a força de gravidade da Lua, puxando-a para o solo. E o retorno a mesma coisa. Sabem de que eu estou falando? Alguém sabe? Júlio Verne. Um outro livro escrito por ele fala de um submarino. O livro se chama 20 Mil Léguas Submarina, o submarino Nautilus, do Capitão Nemo. Se vocês analisarem, é um submarino atômico. E ele escreveu há 200 anos sobre isso. Um de seus livros teve a publicação proibida, retida por muito tempo, porque achavam as autoridades francesas que era muito fantasioso. Imagine, falava de carros que se moviam sem tração animal. Como é que um carro pode se mover sem ter um animal para puxar? Impossível. Falavam de uma maquineta em que você colocava um papel aqui e a 5.000 milhas de distância saía o papel lá. Imagine, isso é loucura. Hoje o fax já está até ultrapassado, mas foi um grande evento. Júlio Verne se ateve ao hemisfério esquerdo. Quem aqui é da área de direito? Levante a mão. É, a maioria. Nós convidamos outras pessoas também. Em direito, nós temos que saber isto muito bem. Temos que usar o hemisfério esquerdo do cérebro para desenvolver o nosso raciocínio, a nossa petição de maneira racional, de maneira lógica, de maneira coerente, de maneira pertinente. Mas temos que também colocar a emoção, dosar com a emoção, trabalhar a emoção, porque quem vai julgar é um ser humano, juiz, movido também por emoção e por sentimento. Então nós temos que saber fazer com que a emoção interpenetre as nossas razões e dê uma fundamentação também emocional para aquilo que pleiteamos. Aí vão dizer, bom, mas ele tem que julgar de acordo com o que estabelece o código. As penas lá estão, sim, mas a gradação da pena vai depender do juiz. Ele pode aumentar ou diminuir, a pena nunca diz taxativamente tantos anos de punição, mas de 3 a 5 anos, de 2 a 5 anos, de 6 a 12 anos, de 12 a 30 anos. Esta dosimetria vai ser desenvolvida pelo juiz com base naquilo que ele sentir, tanto no jurídico, no suporte jurídico, no racional, como no emocional. Ah, festa, não é? É aí que nós temos um laboratório extraordinário, como eu já falei para vocês. Porque nesse meio, nós temos a oportunidade de conhecer as pessoas mais intimamente. Bom, muito do que eu digo, e que está no meu audiolivro, tem a sua base neste livro. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E a razão desse título, o livro é de John Gray, a razão de dar esse título ao livro, diz ele, é que homens e mulheres têm uma forma de se comunicar tão diferente que parece que vieram de planetas diferentes. O homem terá vindo de Marte. Marte é o nome do deus mitológico da guerra. Lá em Marte os valores são competitividade,
combatividade, capacidade de vencer, capacidade de resolver problemas. A mulher é de Vênus, nome da deusa mitológica do amor. Lá em Vênus, estes valores existem, mas há outros maiores, como solidariedade, companheirismo, amizade, comunicabilidade. Por isso, o homem desenvolveu hábitos mais solitários. Ele procura resolver os problemas, ele está sempre querendo resolver problemas. Se um homem diz para o outro, o meu carro quebrou, o outro diz, onde é que está? Qual foi o problema? Vamos lá para resolver. Porque quando um homem fala de um problema, ele está instintivamente, intuitivamente pedindo ajuda. Não é isso? Quando a mulher fala de um problema, ela não está querendo a resolução do problema. Ela está querendo falar sobre o problema. Aí o homem não entende isso, vai resolver o problema, pronto, frustrou. E agora, sobre o que ela vai falar? Vai ter que arranjar um outro problema? O que ela se queixa é de que ela fala com ele e ele não valoriza seus sentimentos. Ela quer falar, quer dizer, às vezes o problema está até resolvido. A questão do carro, não se meta, porque ela chama o mecânico, ele sim resolve o problema. O que ela quer não é a sua mão para resolver o problema, mas o seu ouvido, porque ela quer dizer como foi o problema pelo qual ela passou em decorrência do aspecto do carro. Aí ele explica por quê que a mulher gosta tanto de dar palpites. Ela dá palpite em tudo. E o homem, é claro, adora. Ele fala, meu bem, dê sempre palpite, por favor. Fale, dê seus palpites. É isso mesmo? É? Ele fica uma arara quando ela dá palpite. Por que razão? Também é uma razão subliminar. Não é uma razão racional. É que, como nós vimos lá no passado, o homem tinha como competência, como responsabilidade, resolver problemas fundamentais, problemas básicos, alimentação e segurança. John Gray diz que o homem valoriza, então, a capacidade de resolver problemas, competência. Quando ela dá um palpite, ele pensa, bom, se ela está me dando palpite, ele não confia na minha competência. Se ela está me dando palpite, ela acha que eu não tenho capacidade de resolver. E aí ele se fecha para qualquer tipo de opinião ou palpite. E por que ela dá palpite? Porque ela tem uma visão mais aguçada. Ela vê que ele vai fazer alguma besteira. Ela vê que ele está no caminho de uma derrocada. E como para ela os grandes valores são companheirismo, amizade, solidariedade, ela quer preveni-lo para evitar que a anta faça alguma besteira. E ele aceita bem? Então eu vou contar mais uma história. Não vou perguntar se já aconteceu com vocês, homens casados. Vocês vão responder para si mesmos. Mas se não aconteceu, vai acontecer. É questão de tempo. É aquela sociedade que você resolve fazer. Não fala nada para ela não dar palpite. Mas ela descobre. Ela sempre descobre. Na primeira oportunidade, ela diz, esse negócio que você está querendo fazer é furado. Não vai dar certo. E tem mais. Esse camarada que você está trazendo como sócio é um pilantra. É um salafrário, está na cara dele, no jeito dele olhar, dele falar. É um pilantra. O que o homem faz? Estufa o peito e diz, imagine, eu já fiz estudo de viabilidade econômica, de aceitabilidade do produto, de retorno da aplicação, está redondo. E o meu amigo, somos amigos, desde muito tempo, jogamos muita pelada junto aí na Moca, no Tatuapé, somos amigos. Às vezes, lá dentro, ele acha que ela tem razão. Mas ele não quer dar
O quê? O braço a torcer, claro. O homem é essa criatura que sabe que vai dar uma mancada e dá. Simplesmente dá. Faz o negócio, quebra a cara do jeitinho que ela falou. E vem aí a pior parte. Não é o prejuízo financeiro, esse se recupera. É o quê? Dedinho indicador, esmalte na unhinha, voltado para o nariz do cidadão, e a célebre frase, são 3 versões. Eu não te disse, eu não falei, eu não avisei, como isso dói. Eu já disse, não vou pedir aos senhores que levantem a mão. Se não aconteceu, vai acontecer. E aí vem o mais dramático. Da próxima vez ele vai fazer do mesmo jeitinho. Só que vai tomar mais cuidado ainda para ela não descobrir. Por isso, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, um bom subsídio, mas o nosso é homens são de Marte, mulheres são de Morte. Para fechar, também um homem que viveu 200 anos antes da nossa época, quando não havia o conhecimento das neurociências, do funcionamento do hemisfério esquerdo e direito do cérebro, da razão e da emoção, mas poeta, é profeta. Um dos sinônimos de poeta é vati, que vem de vaticínio, que é exatamente profecia. E ele, num trabalho chamado O Homem e a Mulher, faz um comparativo dizendo: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. O homem é a águia que voa, a mulher, o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem é o templo, a mulher o altar. Diante do templo nos descobrimos, diante do altar ajoelhamos. E ele conclui dizendo: o homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem, enfim, está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Muito obrigado.